Eliezer Zocon, aeroviário, fala ao Norte em entrevista sobre os problemas e efeitos causados pela guerra na faixa de Gaza. Início da guerra. Nesse fatídico aí, 7 de outubro, por um acaso, eu não estava em Israel, eu estava numa viagem a trabalho, eu estava no Canadá, e era madrugada de sábado lá no Canadá, e uma amiga simplesmente me mandou umas mensagens no meu celular, dizendo, olha, está acontecendo uma guerra aqui e tal, e assim, eu não levei muita fé no que estava acontecendo e tal, eu achei que era um caso bobo, e isso era 1h da manhã, então a partir disso, assim, aquilo me deixou meio mexido, né? E a partir daí eu não consegui mais dormir, então eu comecei a abrir os jornais, televisão ao vivo, e eu vi que realmente o negócio era bem sério, e é o que a gente está vivendo até agora, né? Infelizmente. Guerra como nunca vista antes. Não, nunca vi nada parecido, tá? Deixa eu só contar um pouquinho da minha história, porque assim, eu já vivi 2 vezes aqui em Israel. A primeira vez eu vim para cá, eu fiquei entre 2000 e o ano de 2004, né? Inclusive morei nessa área fronteiriça com a faixa de Gaza, onde todo esse problema aconteceu, nessa região dessa festa e tal. E em 2017, eu fiquei até 2004. Em 2017 eu resolvi voltar para Israel e já estou aqui há praticamente 6 anos, né? A gente, naquela época que eu vivi aqui, entre 2000 e 2004, assim, a gente via alguns ataques do Hamas, algumas coisas, mas era diferente. Porque hoje em dia a gente tem esses ataques com foguetes, né? E naquela época eram aqueles ataques de homens-bomba, entravam nos ônibus, se explodiam, enfim. É uma situação tensa, né? Porque a gente entrava num ônibus, não sabia o que podia acontecer, entrava num lugar, num restaurante, com risco de alguém explodir, enfim. Mas, voltando aí, do 7 de outubro para cá, eu nunca vi nenhuma situação igual, entendeu? Muitas vidas perdidas, inclusive eu que morei naquela época anterior, próximo à faixa de Gaza, tenho amigos que foram assassinados, tenho amigos que estão desaparecidos, sequestrados em Gaza, então é uma situação muito difícil aqui para a gente, muito, muito difícil. A família desses sequestrados, cada dia é uma eternidade. Se você parar para ver, já são, olha, vamos aí praticamente 3 meses do que está acontecendo, né? É duro, né? É muito difícil. Chegaram a 600 mísseis por dia. Então, desde quando tudo começou, no 7 de outubro, os mísseis vindos da faixa de Gaza aqui para a gente eram incessantes, era o tempo todo. Chegaram aí a 600 mísseis por dia, e é uma situação que, assim, que preocupa, né? Felizmente, a gente tem o domo de ferro, que é um sistema que ele capta esses mísseis no ar. Só que ele é um sistema que ele não é 100% eficaz, digamos, na faixa de 90%. E alguns desses mísseis, infelizmente, acabam caindo na casa de residências, gerando feridos. Então, é uma situação tensa aqui para a gente, né? E a gente tem um sistema de segurança, e quando o míssil está para cair, a gente escuta um alarme aqui na região toda, não só na minha região, mas em qualquer área aqui de Israel, e a gente tem instrução pela Defesa Civil de correr para um abrigo antiaéreo, o bunker, né? Em alguns lugares, em algumas casas mais modernas, um dos cômodos da casa, ele é um ambiente reforçado, então a pessoa vai para esse ambiente, ou em prédios mais antigos, como no caso meu, a gente tem um bunker, um abrigo debaixo aqui da portaria, né? Uma forma de se esconder. E é tensa a situação, né? Eu acho que o que a gente está... Na verdade, a gente está vivendo uma guerra, não é contra os palestinos, a guerra é contra o Hamas, é o grupo terrorista, né? E que fique isso muito bem claro. A gente não quer o fim de... Os israelenses não querem o fim de Gaza, eles querem o fim do domínio
dos terroristas na faixa de Gaza, né? E é uma situação tensa. Cada dia a gente vê feridos, tanto dos dois lados, os civis acabam pagando esse preço, infelizmente. Efeitos da guerra na economia local. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho no setor de turismo, né? Eu trabalho em companhia aérea, trabalho no aeroporto, que é o portal, na verdade, Israel praticamente o turismo religioso, é o foco. Então você vê caravanas, eu tenho contato com muitos brasileiros aí todos os dias, chegando, saindo, e o turismo, no momento que começou essa guerra, as empresas aéreas disseram, olha, não tem como a gente operar numa situação dessas, e acaba afetando para a gente, porque a gente aqui está praticamente sem trabalho, né? Os hotéis vazios, companhias aéreas não chegam aqui, então o turismo, para quem vem de fora, praticamente zero. E outra coisa, a gente aqui, Israel vive muito da agricultura também, a gente tem muitas plantações, enfim, exporta flores, frutas, e grande parte da mão de obra de gente que trabalha no campo, eram tailandeses, filipinos, asiáticos, que no momento que começou a guerra, eles simplesmente foram embora, e com toda razão, né? Por uma questão de segurança. E, inclusive, você vê o impacto disso no preço das coisas, tudo aumenta, você não tem mão de obra, entendeu? No turismo, as pessoas estão em casa, quem é da rede hoteleira está em casa, inclusive isso não afeta não só para Israel, mas também para a autoridade palestina, por exemplo. Quem mora na Cisjordânia, na parte que é de turismo religioso de Belém, Jericó, enfim, eles dependem do pessoal irem para lá, para visitarem os lugares, para estarem nos hotéis, e está tudo praticamente vazio. A gente está vivendo uma época muito semelhante aí a uma pandemia, né? E o que a gente espera, né? Que isso tudo passe aí o mais rápido possível, que acabe o quanto antes, porque a economia está afetada. Aliás, em vários setores acaba afetando, infelizmente, né? Sensação de segurança em tempos de guerra. É assim, para gente que não nasceu aqui, alguns ficaram afetados, muitos, inclusive, embarcaram nesses voos de resgate da FAB, acabaram retornando para o Brasil. Porém, a minha opinião pessoal, eu vejo Israel um país extremamente seguro. A segurança que eu tenho aqui, eu não tenho no Brasil, por exemplo, porque eu sou do Rio de Janeiro. Eu não me vejo aqui, olha, eu saio a hora que for, eu ando com o celular na mão, a janela do vidro aberta 3 horas da manhã, que eu sei que nada vai acontecer. Então, essa segurança, assim, não tem preço para mim, sabe? Eu não me vejo voltando para o Brasil. Agora, a imagem que a gente tem no Brasil é uma imagem totalmente diferente do que a gente vive aqui, né? Que a gente acha, não, porque vai explodir isso e não sei o quê. E não é bem assim, pessoal. Eu vivo super bem aqui, super seguro, eu não tenho planos de voltar para o Brasil e vim para cá e aqui quero ficar. Possibilidade de fim da guerra. Israel está tentando um acordo. Qual é o objetivo agora? É claro, é mais do que nunca trazer esse pessoal que principalmente está sequestrado na faixa de Gaza, porque esse é o estopim do que está acontecendo agora, né? Só que os terroristas, tanto do grupo do Hamas, que domina a faixa de Gaza, quanto o Hezbollah do Líbano, que também estão atirando mísseis na região norte do país, enquanto isso continuar, vai ficar difícil, né? Eu tenho até um número atual exato aí para você. Hoje são 109 pessoas sequestradas em Gaza, entre crianças, idosos, adultos, né? E 20 corpos de pessoas que foram mortas, que eles não querem devolver por enquanto, né? E até o momento são 164 soldados que já foram assassinados em Gaza, e são números preocupantes, né? Enquanto a gente tem uma intermediação de outros países querendo ajudar.
Por exemplo, o Egito, que é vizinho nosso aqui de Israel, tentou intermediar uma situação, dizendo para o Hamas abolir o domínio da faixa de Gaza, coisa que eles não querem. Enquanto isso acontecer, fica difícil, né? E a gente fica nessa expectativa. Mas, na minha opinião, eu tenho esperança que isso acabe em breve, porque você vê a questão, por exemplo, dos mísseis jogados em Israel estão enfraquecendo, você vê que a quantidade é muito menor do que estava há um mês e meio atrás. Então, a tendência é que isso, com o tempo, a gente volte aqui à vida normal, né? Normal não vai ser, porque foi um impacto muito grande para a gente aqui. Tanto para o lado israelense, e eu falo mais uma vez, para o lado palestino. Os civis, eles não têm culpa do que está acontecendo. Mas se você pegar um civil na faixa de Gaza, principalmente, imagina você morar, por exemplo, numa comunidade e você ter um chefe do tráfico acima de você e você contrariar ele. Você vai contrariar ele? Não vai, né? Porque você sabe que você, bem ou mal, não vai ser bom para você, você vai ter um fim trágico, né? E grande parte da população em Gaza é contra esses ataques do Hamas. Também querem que tudo isso acabe. Eu vejo dos dois lados, tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente que quer que tudo isso acabe de uma vez e tem gente que não tem como fazer acordo de paz, os judeus não devem existir, o Estado de Israel deve ser totalmente destruído, então é difícil, né? Mas o que a gente mais espera nesse momento é a paz entre os dois povos, com certeza. Esforço dos povos para o final da guerra. Os dois lados estão se esforçando ao máximo para trazer a paz, né? Para que a gente tenha volte a uma vida normal, né? E o que mais preocupa para a gente aqui agora é o objetivo maior, é claro, é trazer esses sequestrados e principalmente vivos de volta, né? Porque foi aquilo que eu falei no início da entrevista. Você se colocar na pele de uma família, de alguém que está sequestrado, cada dia, aliás, cada minuto é uma eternidade. Então, a gente pede para que isso acabe o quanto antes, que a vida volte ao normal enquanto antes, que vocês venham visitar Israel e saber das maravilhas, que é um país maravilhoso aqui, tanto do lado israelense quanto do lado palestino da Cisjordânia. O turismo religioso sempre foi em alta aqui, e a gente espera que tudo isso acabe, que a economia volte, foi o que eu falei, é uma espécie de pandemia que a gente está vivendo. A gente ainda está naquele mundinho fechado, que a gente deseja que uma hora que tudo isso acabe. Sabe aquela sensação que a gente tinha quando era de tirar a máscara de vez? É isso que eu espero, que aliás que todo mundo espera aqui.